Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. Estou abordando o livro Hiperculturalidade e hoje eu me dedico ao 8º capítulo, a Era da Comparação. Separei então 3 trechos para ler e também para analisar, e de certo modo com isso eu quero fazer uma síntese desse capítulo, certo? Então começa com uma alusão que Byung faz a Nietzsche. Ele diz assim: é certo que Nietzsche é um dos poucos pensadores capazes de captar as vibrações em um panorama, em uma ressonância. Reconheceu de modo evidente que a morte de Deus também desencadeava o fim do lugar pensado de modo enfático, uma vez que Deus era também do lugar. A deslocalização da cultura produz uma justaposição de diferentes formas de saber, pensar, viver e acreditar. É um trecho bastante interessante, né? Então, primeiro ele está falando de Nietzsche, que é conhecido como um filósofo que anuncia a morte de Deus, né? Bom, aqui já tem uma questão de interpretação, né? Muitas vezes as pessoas veem como o Nietzsche como um filósofo agnóstico ou ateísta, ou como se ele estivesse proclamando, né? No sentido de que ele deseja, de que a partir da fala dele ele produz a morte de Deus, ou ele desvaloriza a religião. Assim, para ser bem honesto, o modo como eu leio o Nietzsche, né? E sou um leitor de Nietzsche já há bastante tempo, né? Li uma quantidade razoável de textos do Nietzsche. A minha percepção é de que Nietzsche não proclama no sentido de que ele deseja ou tenta produzir a diminuição da importância do religioso a partir daquilo que ele diz, mas eu acho que ele constata que isso estava acontecendo na cultura europeia já no final do século XIX, né? Me parece mais uma constatação. Então, nesse sentido, Nietzsche começa a perceber esse fenômeno muito antes da maior parte das pessoas, inclusive muito antes da maior parte de filósofos, de cientistas, né? E nesse sentido, eu acho que ele está se referindo a Nietzsche como alguém que tem uma capacidade de captar vibrações em um panorama, né? Então você tem uma determinada perspectiva, uma determinada visão da cultura. Essa cultura tem sutilezas, né? Como vibrações, como elementos que não estão muito evidentes, mas para aquele que está atento é possível perceber essas vibrações, né? E Nietzsche então teria percebido um processo em andamento de subtração do religioso no âmbito da cultura europeia. Óbvio que a gente teria que discutir se esse fenômeno estaria ou está se produzindo em outros lugares do mundo, mas é verdade que isso estava acontecendo e está e continua acontecendo, e provavelmente é um processo que vem se acelerando, sobretudo na cultura europeia, mas é claro que isso provavelmente não está acontecendo com a mesma intensidade, nem da mesma forma, por exemplo, na América do Norte, e principalmente não está acontecendo aqui no nosso continente sul-americano, né? Então, esse é um dado um tanto quanto importante, aí que a gente tem que ficar bastante atento. Bom, Nietzsche, ao perceber que a religião, ou que Deus, né, Deus enquanto valor, enquanto percepção, era um fator que estava sendo subtraído da cultura europeia, ele também teria percebido um fenômeno de deslocalização, quer dizer, um processo em que a experiência cultural não estaria mais atrelada ao local, uma vez que na interpretação do Byung-Chul Han, Deus ou uma divindade era também a divindade de uma determinada localidade. Se a divindade morre, então essa conexão com o lugar que é legitimada por intermédio dessa divindade, ela também deixa de existir, né? Então, também nesse campo, no campo da desconexão da cultura com a sua localidade,
já teria sido percebida, que era um fenômeno extremamente sutil no fim do século XIX, mas teria inclusive sido percebido por Nietzsche, né? Então, existe, claro, a afirmação sobre si mesmo de Nietzsche, né, de que há pessoas que nascem fora do seu tempo, quer dizer, pessoas que nascem antes do seu tempo, pessoas que em função da sua criatividade, da sua genialidade, conseguem perceber coisas que a maioria não consegue perceber. Então, Nietzsche seria também um pioneiro na sua forma de perceber transformações na cultura europeia já no final do século XIX, ou seja, o processo de desconexão da cultura com a localidade. Porque esse é o tema, né, do livro dele como um todo, né, a hiperculturalidade, quer dizer, ele está falando sobre a potencialização da desconexão da cultura com a localidade nos dias de hoje, mas esse é um fenômeno que começou já muito antes, ele apenas se potencializa, se acelera na atualidade. E depois então um segundo trecho, que ele diz assim: a era da comparação alonga-se não apenas em justa posição de formas culturais diferentes umas das outras, é uma era de seleção orientada a uma hierarquia de valor. Eticidades inferiores devem desaparecer para benefício das superiores, né? Então, com esse processo de justaposição de culturas, porque o digital, a digitalização da cultura, né, a intermediação de interações culturais pelo digital, permite que a cultura não tenha mais limite ou não esteja mais limitada à sua localidade, permite que culturas de diferentes localidades se comuniquem com diferentes outras localidades, e isso faz com que se produza uma comparação, uma permanente comparação. Por isso que ele está chamando o capítulo 8 de Era da Comparação, né? Quer dizer, é óbvio, esse é o sentimento que toda pessoa tem quando está diante de uma cultura que é diferente da sua, né? Então, por que você estranha a cultura do outro? Porque a cultura do outro é diferente da minha, né? Mas por que eu percebo que ela é diferente? Quando eu comparo, né? Esse mal-estar, ele é fruto de alguém que está tomando ainda a sua cultura como referência e sente saudades do conforto, do bem-estar, da comodidade que a sua própria cultura gera, né? Então, essa pessoa fica comparando, né? Quer dizer, se você tiver uma experiência transcultural, de observar um fenômeno distinto pela intermediação digital, ou se você viajar para um outro país, ou para uma região do seu país com a qual você não esteja habituado, você vai ter esse sentimento de estranhamento. E esse sentimento de estranhamento é um sentimento produzido pela comparação. Bom, o que ele está dizendo é que essa comparação tem um efeito. Qual é o efeito? Que nós começamos então a categorizar as culturas e a colocar algumas como superiores e outras como inferiores, e isso é um problema muito sério, porque não existe cultura inferior ou cultura superior, existe apenas diversidade de cultura, mas o ser humano tem uma tendência a fazer comparações e, ao comparar, tem uma tendência a hierarquizar as culturas, e nesse sentido as culturas inferiores, entre aspas, estariam ou dariam lugar para as culturas superiores. Isso seria, claro, no meu modo de ver pelo menos, um problema muito sério. E por fim, o terceiro e último trecho, né, seria a era da globalização, de fato uma era da comparação que desapareceria em benefício de uma era das formas mais fortes, superiores? Ou seria ainda uma era da multiplicidade que se exerce no tanto quanto uma era que não seria dominada pela economia da seleção, mas pela lógica do E, da adição? Não seria a moralidade superior do futuro, caso exista, baseada na amizade do E, da adição? Né? O E, ele está usando a palavra E em maiúsculos para pensar aqui como partícula aditiva. Quer dizer, a pergunta dele é o seguinte: a cultura do futuro vai ser uma cultura da multiplicidade infinita, porque tendo o meio digital para intermediar as trocas culturais,
iria potencializar essa multiplicidade ao infinito, ao incalculável, ao imperceptível, e aqui estaria funcionando a lógica da adição, que é aqui representada pela palavra e, né? Quer dizer, não é a minha cultura ou a cultura do outro, é a minha cultura e a cultura do outro, e a gente vai formando um conglomerado de culturas, né? Ou nós vamos então partir para uma lógica da hierarquização das culturas, e nesse sentido nós vamos colocar uma sobre a outra, e apenas as culturas superiores vão sobreviver e as culturas inferiores, entre aspas, porque a gente não está dizendo que há culturas inferiores ou superiores, mas há pessoas, né, ou há uma prática de poder, um exercício do poder que procura estabelecer algumas culturas como superiores às outras, né? Então, vamos pensar, uma cultura local brasileira, né, uma cultura, sei lá, de uma região desconhecida do Brasil, ela tenderia a ser sufocada, por exemplo, diante de uma cultura imperialista, como ainda são as culturas europeias e, sobretudo, a cultura norte-americana, né? Quer dizer, potencialmente aquelas culturas que têm muito mais força, né, tem muito mais domínio dos meios de comunicação e de difusão da cultura, né? Então, vamos lá, as grandes corporações informacionais estão nos Estados Unidos, então eles teriam muito mais condições de impor os seus valores culturais sobre uma tribo desconhecida que vive numa região pouco habitada do Brasil, por exemplo, né? Então, nesse sentido, essas culturas locais e que conseguem pouca repercussão no espaço digital estariam condenadas a serem vistas como inferiores e condenadas à extinção, enquanto culturas poderosas que emanam de centros imperialistas, e imperialismo aqui significa imperialismo cultural, mas também imperialismo econômico, quer dizer, em espaços onde há muito poder financeiro e, portanto, muito poder para dominar as corporações informacionais, e nesse caso poderia impor a sua cultura sobre os demais espaços do mundo. E parece que essa é a preocupação que ele tem. O que vai acontecer, né? Nós vamos cada vez mais experimentar diversidade, ou as culturas imperialistas vão se impor, por exemplo, sobre as culturas das periferias, né? Essa é uma pergunta filosófica importante, né, que deixa a gente até com certo medo, um certo receio, mas é isso que fazem os ou as filósofas, né? Quer dizer, refletimos e, ao perguntarmos, procuramos prever, ou pelo menos pensar que poderemos ter problemas, ou já estamos tendo problemas no presente, né? Muito bem, a era da comparação, né? Parece que está clara a visão dele, embora ele esteja perguntando, ele está dizendo que nós vivemos numa era da comparação e que essa comparação vai desembocar numa hierarquização, e essa hierarquização na exclusão, né, de determinadas culturas, para que as culturas imperialistas ou das nações imperialistas possam se sobrepor às culturas locais. Bom, espero ter ajudado. A gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!